Bom dia, Itavano, tudo bom com vocês? Mais uma aula de produção textual. Então, por favor, peguem o livro de produção para corrigirmos. Vamos lá, na nossa última aula de produção, eu falei um pouquinho, eu corrigi os exercícios passados, falei o que seria uma resenha, o que é ser uma resenha, né? O que é ter uma resenha, fazer. E deixei interpretação de texto para que vocês pudessem realizar. Então, hoje nós iremos corrigir os exercícios que eu deixei na semana passada, na sexta passada. Foram as páginas 66, 67, 68, 69, 70 e 71. Antes que vocês reclamem, vocês viram que página 66, 67, 68 e 69 e 68 é composta por textos. E para exercício, apenas 3 páginas. Então, vamos lá corrigi-lo. Só relembrando que a resenha, ela vem fazer como se fosse um resumo, né, vamos dizer assim, um breve resumo da história, e tem o posicionamento crítico, né, da pessoa que está fazendo essa resenha em relação à obra. E essa opinião é através de argumentos, tá? Então nós vimos isso, que a resenha é um breve resumo da história com a crítica do resenhista em relação à obra, e essa crítica ela é feita através de argumentos, né? Porque o argumento ele vem a principal chave ferramenta para criticarmos, né? Convencer o nosso leitor. Então vamos lá. A nossa interpretação de texto será em cima da resenha 7 minutos depois da meia-noite, 2016. É um drama, né? Um filme dramático, ou como melhor lhe diz, drama sem melodrama, tragédia sem comédia, né? Não sei se vocês conhecem, mas vamos lá às perguntas. Conhecendo ou não, tem como resolver porque é tudo baseado em cima da resenha. Você já assistiu o filme 7 minutos depois da meia-noite? Então isso daqui é uma pergunta completamente pessoal que não tem como eu responder para vocês, por vocês, tá? Então respondam e aquele mesmo processo depois corrigimos. A trama do filme gira em torno de um garoto chamado Connor. Quais são os principais problemas enfrentados pelo garoto? Primeiro, a aceitação que a sua mãe está morrendo devido a um câncer, né? O bullying na escola que ele sofria e a falta de relação afetiva que ele tinha com o pai, ok? Não só o pai, mas também o avô. Então são esses 3 fatos. A aceitação da morte, né, da mãe, né, esse momento que ela vive em decorrência da doença, o bullying sofrido na escola e a falta de afetividade, a relação afetiva com o pai e com o avô. B. Que acontecimentos contribuiu para que Connor aprenda a lidar com os seus desafios? As conversas que ele tinha com a monstruosa árvore. Né? Que acontecimento foi esse? A conversa que ele tinha com a árvore. Né? Que essa conversa, na verdade, ocorria nos sonhos, em seus sonhos. 3. Na trama, afirma-se que Connor era velho demais para ser criança e muito novo para ser um homem. Porque, segundo o autor, a idade do menino contribuiu para sensibilizar o espectador. Porque o menino, diante de perder essa mãe, né, ele iria ficar completamente desamparado, já que não poderia contar, né, com o pai que estava longe e com esse avô que ele não tinha um bom relacionamento. Ok? 4. O que o título do filme 7 minutos depois da meia-noite sugere? Era a hora em que o monstro, né, aparecia em conversa com o menino.
né? Então, sempre 7 minutos depois da meia-noite. Página 70. Com que objetivo uma resenha é escrita? Isso nós já vimos para apresentar o posicionamento crítico, né, em relação à obra, a uma determinada obra. Nesse caso, a obra é os 7 minutos, 7 minutos depois da meia-noite. E a resenha, assim, mesmo mostrando um lado crítico, essa resenha ela tem um objetivo maior, que é atrair o leitor, né? Então, se nessa resenha a crítica for muito boa, vai atrair o leitor para que conheça o livro, o CD, né, o filme, a peça. 2. Com que intenção as pessoas leem resenhas? Bem, vamos lá. Com que intenção? Para conhecer a opinião crítica sobre determinada obra, né? Conhecer o que as pessoas pensam, acham sobre aquela determinada obra. Essa é a intenção maior. 3. Em relação ao veículo de circulação na resenha, responda as questões. Onde a resenha lida foi publicada e como você percebeu isso? Ela foi publicada na internet, a gente percebe isso na parte de baixo, que vem dizendo informações sobre onde ela foi publicada. Sempre no finalzinho, né, da nossa resenha, quase em todas as obras publicadas, né, que assim, vem mostrando onde ela foi publicada. B. Em que outro veículo as resenhas podem ser divulgadas? Elas podem ser divulgadas em revistas, em jornais, em catálogos, ou seja, ela pode ser divulgada em qualquer lugar. 4. A que público as resenhas de filmes costumam interessar? A pessoas que apreciam cinema. Então, a grande verdade é, só pessoas que apreciam cinema ou pessoas que estão interessadas em determinados filmes, essas pessoas é que irão procurar resenhas para saber conhecer mais sobre a obra. 5. Além de filmes, o resenhista pode analisar que outros tipos de obra? O resenhista ele pode apreciar, analisar qualquer tipo de obra, desde que essa obra ela seja divulgada, publicada. Então ele pode fazer uma resenha de um livro, ele pode fazer uma resenha de um CD, né, de um teatro, de um espetáculo. Então tudo aquilo que eu quero divulgar, eu posso fazer uma resenha. 6. Com que objetivo o resenhista cita outros filmes do mesmo diretor? Para poder contextualizar o leitor nesse mundo da obra, né? Para você conhecer também como é o trabalho desse diretor, quais são os outros filmes, outros livros que esse diretor, esse escritor, ele fez, ele trabalhou, né? Então, assim, você vai conhecer a obra por todo um conjunto, né? Você começa a ver como se dá o trabalho daquele diretor, daquele escritor. Página 71. 7. Embora o resenhista aponte aspectos positivos em relação ao filme, ele menciona alguns pontos negativos. Preencha o quadro a seguir indicando de que forma Diogo Rodrigues Manassés avalia cada um dos itens apresentados na primeira coluna. Então eu tenho aqui direção de arte, desempenho dos autores, diretor e efeitos visuais. Então nós iremos buscar na obra o que ele fala. Sobre direção de arte, é uma crítica positiva, né? A construção do cenário, a caracterização dos personagens. Então, construção do cenário e caracterização dos personagens. Isso é positivo. Desempenho dos autores. Voz imponente, um olhar edificante de Lillian Nelson, que é o monstro, né? O personagem que faz o monstro, a pessoa que faz o monstro. Atuação de Liz McDougall.
Então, ele pega os personagens principais para poder analisar. E negativo é a atuação de Toby Kebbell e Sigourney Weaver. Vocês gostaram muito do meu inglês. Então, é do Toby e do Sigourney. Algo nesse tipo. Vocês vão encontrar esse nome lá, porque eu não sei falar inglês. Então, ele tem tanto os atores positivamente e os atores negativamente, que ele faz essa crítica. Nesse daqui tem o positivo e o negativo. Na verdade, esse foi o único que apresentou o negativo. Diretor positivo, né? Que evolui em relação ao último trabalho. Ele teve uma evolução, ele evoluiu em relação ao último trabalho. Ele não incluiu clichês na trama. Ele apresentou momentos que sugerem destruição e escapismo infantil. Então ele mostra esses pequenos detalhes, como a obra dele evoluiu, o que fez essa obra dele evoluir. E efeitos visuais também foi positivo, porque ótimos efeitos visuais, o que é o ápice visual do filme. Então ele trabalhou com muitos efeitos visuais, e isso ele bota na crítica, né, na resenha. 8. Que argumentos o resenhista usa para justificar o monstro como os aspectos mais marcantes do filme? Com a voz, né? Ele trabalha com a voz e com os olhos expressivos desse autor Liam. Né? Ele pega as expressões desse autor para poder construir esse monstro. Então vamos lá. Corrigir 69, 70 e 71, que eram os exercícios que tínhamos. E eu deixo para vocês a continuidade dessa interpretação, que é da página 72 a 74. Então, vocês irão realizar 72, 73 e 74. Apenas 3 páginas, ok? E na próxima aula a gente trabalha mais coisas interessantes. A gente conversa mais um pouquinho, eu passo trabalho. Vamos ver. Então, corrigimos para casa 72, 73 e 74. Ok? Tá voando. Não esqueçam, mantenha a produção textual em dia, porque eu não vou avisar quando será a nossa aula ao vivo. Um beijo e estudem.